É isso aí, galera. Hoje a gente vai ver algumas coisas sobre como determinar o teor de água nas sementes e a forma de cálculo, mas você pode aplicar isso a várias situações, várias coisas você pode calcular o teor de água dessa forma. Então a gente vai precisar de alguns materiais, de algumas técnicas e depois a gente vai fazer alguns cálculos, tá ok? Nós vamos usar um recipiente, uma latinha de alumínio, uma amostra de sementes, uma balança e uma estufa. Então, o que você faz? Você pega uma latinha, como essa aqui, coloca uma amostra conhecida de sementes e pesa o material. Este é o seu peso úmido. Aí você leva o seu material para a estufa, pode ser a 103 ou 105 graus. Aí vai tirar o material da estufa, colocar em um dessecador que tem sílica gel seca por um tempo suficiente para esfriar, e aí você tira o material e pesa novamente. E esse vai ser o seu peso seco. Vamos precisar da tara da lata. Então, para isso, nós vamos colocar a lata dentro da estufa por uns 15, 20 minutos. Depois vamos tirar a lata da estufa, deixá-la no dessecador por uns 15, 20 minutos. E também vamos pesá-la. Vazia, essa vai ser a nossa tara. Agora, vamos pensar o seguinte. A minha semente e qualquer material úmido, ele é composto por um componente que é a água e todo um resto que é massa seca. O que eu preciso determinar é esta quantidade de água aqui para saber a umidade da semente. Então vamos supor que no nosso caso, aquele peso úmido foi 15,5 gramas. O peso seco, ou seja, aquele que eu pesei depois que eu tirei as latinhas da estufa, foi 14,8 gramas. E o peso da latinha foi 12,7 gramas. A quantidade de água que eu quero determinar, ela seria dada por peso úmido menos peso seco. Só que esse peso úmido aqui tem a latinha. Então, na verdade, a latinha eliminada é peso úmido menos tara. Da mesma forma, o peso seco. Ele é o peso seco menos a tara. Só que, se a gente tirar isso aqui dos parênteses, vai ficar assim, peso úmido menos tara, menos peso seco, menos com menos, mais tara. Então, essas taras se anulam. E o meu valor final vai ser peso úmido menos peso seco, ou seja, 15,5 gramas menos 14,8 gramas, que é igual a 0,7 gramas. Então, eu tenho 0,7 gramas de água. Só que isso não é suficiente, isso não dá um diagnóstico do que está acontecendo, porque 0,7 gramas de água numa semente de eucalipto, que é minúscula, microscópica, e 0,7 gramas de água numa semente de coco é bem diferente. Então, o que eu preciso fazer é relacionar isso com algum referencial. Por exemplo, o peso úmido, o peso do conjunto água mais massa seca, o peso da semente. Então, frequentemente, a gente expressa o teor de água em base úmida. E aí o que acontece? Eu tenho peso úmido menos peso seco, que é o peso da água, dividido pelo peso total, que é peso úmido menos a tara. Então, nesse caso, eu tenho 0,7 dividido por 15,5 menos 12,7. Então, eu tenho aqui 0,7 dividido por 2,8, que é igual a 0,25. 0,25 significa o quê? Que eu tenho 25 partes em 100 partes, ou seja, 25%. Essa é uma forma bastante comum de expressar o teor de água em base úmida. Então, essas sementes têm 25% de água em base úmida. Uma outra forma de expressar esse valor da quantidade de água seria em base seca.
quantos gramas de água eu tenho em cada grama de massa seca. Nesse caso, eu teria peso úmido menos peso seco, que é a quantidade de água dividido agora pelo peso seco menos a tara. E aí eu tenho 0,7 dividido por 2,1, que é o peso seco menos a tara. Ou seja, eu tenho 0,33 gramas de água em cada grama de massa seca. Essa é outra forma de expressar o resultado em base seca. Então, eu posso ter 25% de água em base úmida ou 0,33 gramas de água para cada grama de massa seca. Agora, você quer ver uma coisa interessante? É quando eu tenho que fazer, por exemplo, a redução do teor de água de um determinado lote. Vamos supor que o nosso material pese 25 quilos. E eu sei que ele está com 25% de água. E eu quero reduzir o teor de água dessas sementes para 5%, por exemplo, para armazenar, que é uma umidade interessante de armazenamento. O que a galera tende a fazer, e tem aquela coceirinha para querer fazer, é jogar uma regra de 3 aqui, ó. Então, isso aqui é isso vezes isso dividido por isso. Não, galera. Isso aqui vai dar 5 quilos o peso total. Então, a turma espera isso aqui chegar até 5 quilos e aí fala, isso aqui está com 5% de água. Não, não está. Tá? Vamos ver por quê? Então, assim, eu tenho 25 quilos a 25% de água. O que não vai mudar no processo de secagem é a massa seca, porque a água vai sair e o peso total, à medida que a água vai saindo, o peso total também vai mudando, mas a massa seca não. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é qual é o peso da massa seca dessas sementes. Se eu sei que tem 25% de água, então a massa seca é 75% de água, ou seja, 0,75. Isso significa que a massa seca dessas sementes pesa 18,75 quilos. E isso não vai mudar durante o processo. Eu quero que essa massa seca represente o quê? 95%, porque eu quero que o lote chegue a 5% de água. Então, isso aqui tem que representar 95%. Então, nesse caso, o que eu faço? 18,75 quilos tem que representar 95% ou 0,95. Lembra daquela história? 95%, 95 sobre 100, ou seja, 0,95. Quanto que tem que chegar o peso total das sementes para que isso seja 1? Então, aí eu tenho que 18,75 dividido por 0,95, ou seja, o meu lote, as minhas sementes, tem que chegar a um peso de 19,74 quilos. Vamos checar se isso está certo? Chegou a 19,74 e eu sei que 18,75 é massa seca, portanto eu tenho 0,99 quilos do que? De água em 19,74 quilos de sementes. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 0,05, ou seja, 5%. Bem diferente daqueles 5 quilos de água feito pela regra de 3 simples. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Aproveitem bem e façam bom uso disso em várias situações. E qualquer dúvida pode mandar e-mail lá no semeandoideais@gmail.com. Falou? Até a próxima!